Sou o professor Josmar Coutrin Frois, também conhecido como Pintinho Frois. Leciono matemática desde 1983. Um bom tempo, não é? Na verdade, começou em 1979. Tinha acabado o ensino médio, estudava na Escola Técnica Federal do Maranhão e depois sai do ensino médio, liso, doido para dar umas paqueradas e não tinha dinheiro. Aproveitei, um irmão meu mais velho, que já estava no ramo, me colocou para dar umas aulas. De lá para cá eu comecei a sentir o gosto. Aí quando foi em 83, recebi um convite para lecionar em uma escola chamada Colégio Franco-Maranhense. E lá começou a minha saga de ensino até hoje. Matemática porque eu sou oriundo comecei minha faculdade na Federação das Escolas Superiores do Maranhão, na FESM, fazia engenharia. Aí a matemática já era um ramo significativo. E eu comecei a gostar, né? Gostar mesmo de lecionar, porque ali, além de sobrar falar de novo no dinheiro, porque eu falo, além de sobrar um dinheirinho a mais, ainda aquela gama de pessoas que a gente conhece e aqui outro lado, professor começou e aquilo me empolgou bastante. Fiquei conhecido como professor e gostei da ideia, além de gostar de dar aula e estudava sempre, né? Tá sempre com o livro em mãos. Então eu vivia em biblioteca, assim, procurando conhecimento. Era porque livro era raridade e na época, eu lembro muito bem, nunca esqueço disso, era muito caro. Alguns alunos meus, ex-alunos, eles pediam para eu dar uma aula, escolher um tema, eu ia dar aula e em troca não era dinheiro, não, eu queria livro. Eu digo, olha, compre um livro, compra tal livro. Eu lembro muito bem um livro chamado 7 Autores. Vou citar o nome de um desses alunos que me presenteava com livros em troca do saber, chamado Marco Aurélio Barreto. Hoje ele é juiz de direito e sempre que a gente se encontra, ele tem o maior orgulho de falar isso aí. Era livro e lanche. É até engraçado, né, de falar em lanche também, porque era assim, a vida nossa era essa. Então, ele tinha condição, ele dizia, me chamava de meu mestre, que livro você está precisando? Aí eu digo, ó, tem um livro aí chamado Livro 7 Autores, são 3 volumes, e ele, tal dia, você pode dar uma aula? Posso. Quando chegava lá, o livro estava lá. Estou citando um, e foram vários dessa forma. O professor, ele mais aprende do que ensina. Isso é uma coisa que eu trago comigo, a gente aprende muito. Ensina pouco, a gente era para ensinar mais, mas ensina pouco porque o tempo, muitos professores, isso aí é uma realidade, acho que do Brasil todo, ele não vive só lecionar, porque não é tão rentável como o merecimento, né? Então, se fosse bem mesmo remunerado, vamos falar assim, a gente só seria professor a vida toda, mas infelizmente faz pouco tempo que eu dediquei minha vida a viagens. Uma filha minha, chamada Tainazinha, dá me emocionar aqui, porque ela está aí, ó. Ela chora e me faz chorar aí. Então a Tainá, nós nunca distanciamos, mas nós nunca tivemos tempo para nós, só nós dois, entendeu? Então eu tive que começar a fazer outras coisas, além de dar aula, para sobrar
aquela famosa grana para nós curtirmos, viajarmos juntos, coisa que a gente não fazia porque era só trabalho, trabalho e, enfim, hoje já superamos essa fase. A inspiração. O professor, ele sempre tem uma inspiração, às vezes ele guarda com ele, às vezes ele fala. Eu não queria citar nomes, porque eu poderia cometer um ato injusto, mas eu vou citar um que me influenciou bastante, que foi meu irmão, professor de Química. Aí ele me levava a assistir as aulas dele, eu achava aquilo formidável, ele bonito, e eu queria ser bonito igual a ele também. Aí depois já veio o segundo, e eu fui na linha, na geraçãozinha, eu sou o terceiro a dar aula. Então, esses dois irmãos, um de Química e um de Geografia, não preciso citar nomes que eles sabem de que eu estou falando, me inspiraram muito. Então, eu achava aquilo agradável, por eles serem bonitos e fantásticos naquilo, na disciplina que eles ministravam. Agora eu disse assim, bom, eu também vou ser desse jeito, mas eu vou procurar uma disciplina que seja mais atraente do que Geografia e Química, para mim, particularmente falando. E enveredei na matemática. Eu não gosto de estar me vangloriando das coisas, mas eu sempre fui um professor boa praça. Assim, tentava trazer os alunos para mim. Eles queriam que eu fosse a eles e trazia também para mim. E gostava de brincar, assim, aquilo para chamar atenção, porque, cara, imagina você dando uma aula começando 11h30 para terminar 12h30, ou 12h30 para terminar 1h30. O aluno não aguenta, ele fica doidinho, porque o número já fica fervendo a cabeça dele. Então você tem que puxar uma brincadeirinha com uma com outra. Eu sempre gostei de contar coisas assim, lá de onde eu vim, que eu sou oriundo de uma cidade chamada Viana, e lá tem muito caboclo mesmo. Eu sou caboclo, eu nasci na beira do campo mesmo, um lugar chamado Capiançu. Então eu criava aquelas histórias de Capiançu e eles ficavam maravilhados. Existiu mesmo? E claro, às vezes era a história que eu criava, mas para chamar a atenção, para que não ficasse uma coisa assim pesada, ambiente pesado. Eu nunca gostei disso. O meu filho mais novo, já tinha parado de dar aula, aí de repente ele foi para o ensino médio. E eu digo, rapaz, eu vou dar aula para esse menino, porque todos os meus filhos foram meus alunos, e esse era o único que não tinha sido. Aí voltei para dar aula, aí já tinha parado acho que uns 3 anos, aí voltei. E lá, ele é muito carismático também, ele cria logo aquela amizade, olha papai, professor, e aí tinha um grupinho deles lá, e eles iam lá para casa, a gente morava num apartamento próximo a essa escola. Eles iam almoçar, às vezes ligavam e diziam assim, olha, papai, traz um galeto, que tem uma galerinha que está indo lá para casa, um bando de pequeno faminto. Aí eu digo, eu vou pregar uma peça com esses meninos. E eles eram engraçados, ô tiozão e tal. Aí um dia eu estou lá, eu nunca gostei de fiscalizar a prova, porque eu acho que que não precisa, o aluno ele tem que ficar solto, ficar tranquilo. Se ele fica assim, se alguém está fiscalizando, ele fica de olho, esquece até de olhar a prova. Aí um dia eu fui fiscalizar, eu fiz questão. Aí quando eu cheguei, os pequenos malacos, e eu mais do que eles, né? Quando eu fui passando do lado do meu filho, né? Fiquei assim, aí ele pegou meu dedo aqui e disse assim, apontou a questão que ele tinha resolvido. Aí eu, ó, certo, eu digo esse pequeno. Aí dava uma volta e outra. Aí todo mundo, aí eu olhava assim no cantinho de casa, ficava só. Quando terminou a prova, assim, terminou não, eu dei um tempinho, eu digo, gente, eu vou bem aqui ao banheiro, mas por favor, sem algazarra. Aí saí e dei um tempinho, na hora que eu saí, eu só vi aquele alvoroço. Esse meu filho disse que papai, quando o senhor saiu, que olharam assim, não estava lá, já pegaram a prova dele, aquela prova rolou. Tá bom. Aí voltei, eles estavam tudo quietinhos. Aí 2 dias depois eu fui entregar notas, corrigi e fui entregar notas. Eu digo, olha, eu vou começar com a maior nota, da maior para a menor.
Maior nota, Vinícius Frois. Aí a galera começou, eu digo, o e-mail. O pessoal viu, eu não gosto de falar isso, mas tinha um gordinho que disse, Vinícius, teu pai é muito fuleiro. Era só de um e-mail para nunca mais. Então isso foi um fato que surgiu aqui, realmente eu não quis perder a graça. Melhorou muito, isso aí ajudou, porque na época ainda tinha isso, era giz, era um quadro, eles chamavam quadro negro, mas que não era negro, aquele quadro verde, que era puro, passava o concreto, botava um reboquinho, pintava e lá vai a gente, ó. Pô, aquilo era terrível. E o pó, né? Eu tinha uma alergia crônica, que quando limpar o quadro vinha aquele, oh meu Deus. Então, não tinha ar-condicionado. Se tivesse um ventilador, cara, era bom demais o ventilador, eu já ficava só próximo dele já, entendeu? E hoje em dia você vê as salas todas climatizadas, qualquer ambiente, eu acho lindo e é bom, fica uma coisa salutar. Então, melhorou isso, não a forma de ensino. Agora, o aluno de hoje, ele, claro que eu dei aula até, acho que há 2 anos atrás, mas alunos respeitosos, mas o que atrapalhou um pouco, que eu acho, é o celular. Atrapalhou não para o conhecimento, atrapalhou na sala de aula. Porque você não tem como você controlar e olhar para todo mundo. Você vê assim, às vezes o aluno está aqui, ele está embaixo aqui, ó, o celularzinho e tal. Quando você olha, ele está te olhando aqui, ó. Mas aí, quem sabe que aquilo ele está olhando uma coisa que realmente dê conhecimento a ele? Nós não sabemos, né? Então isso aí que mudou, tá? Mas o aluno é o mesmo, o professor é o mesmo. Minha família é muito grande, irmão que engancha. Então, nós morávamos lá nesse lugar chamado Capiançuviana, e papai e mamãe, que acho que eram bons de pôr nome em filhos, aí colocava Jorimar, Josimar, Gilmar, Josmar, que é o meu nome, Osmar, Ribamar, então aquele mar de gente, o mar, literalmente de gente. Então, quando chegou aqui, eu lembro muito bem um vizinho nosso, uma vez, engraçado demais. Nós éramos 10 irmãos homens e 2 mulheres, 12 no total. Imagina, criar esse batalhão de gente. E mamãe era rígida com a escola. E papai era o bruto, né? Então, papai, quando dizia assim, ó, mamãe chamava a gente por exemplo, para tomar banho, para jantar, ninguém ouvia ela. Quando papai vinha, ele botava, entra logo aí, Jorimar, Josimar, Gilmar, aquele nome tudinho, né? Aí um vizinho nosso uma vez chamou o seu Frois, deixa eu lhe perguntar uma coisa, o senhor tem quantos cachorros que o senhor cria aí? Ele, cachorro? Que eu vejo o senhor gritar, não é nome de cachorro? Ele, não, é nome dos meus filhos. Então, aquele negócio foi tão engraçado que a gente já vamos botar apelido, cada um vai ter um apelido. Aí, tipo assim, tem um que o apelido dele é Garibaldo. Por que Garibaldo? Ele sempre foi o grandão da turma. Aí tinha um programa Vila Sésamo. Aí tinha um boneco lá, Garibaldo, e ele parecia com Garibaldo. Aí chamava Garibaldo, outro a gente chamava de MacGyver. MacGyver é aquele cara que dava jeito para tudo. E então foi assim. O pessoal diz assim, por que Pintinho? Eu digo, rapaz, ainda bem que foi Pintinho, porque já viu que eu parecesse com um elefante. O pessoal fala, vamos batizar esse de um elefante. Porque dizem que eu era um mago velho, amarelinho, amareloso, aí chamava Pintinho Amarelinho. Esse era o meu apelido no começo, era Pintinho Amarelinho. Aí depois ele ficou só Pintinho, aí não liguei. Aí eu fui ao encontro de uma turma, parece que eram 30 anos que eles tinham, que eu fui professor dessa turma. Aí quando eu cheguei lá, foi um evento bonito, não só eu, né? Alguns professores, o Afrânio, um professor saudoso, o professor João, amigo mesmo que foi embora. Aí a gente nessa turma, de repente, aí estava lá, galera lá, gente pra caramba, e
um alto, forte, que era o padre que tinha celebrado a missa dessa turma. O padre veio e sentou do meu lado e disse assim: não está me conhecendo? Eu digo: estou te conhecendo, mas não lembro de onde. Eu sou dessa turma, eu sou o Heitor, é um padre Heitor. E eu digo: rapaz, que coisa. Então aquilo ficou, eu me emocionei tanto que eu digo: gente, até padre eu consegui formar, porque a gente, né, todos, eu creio que a gama de alunos que eu tive, não vou citar porcentagem, mas a grande maioria tudo formado. Encontro hoje todos, a gente faz a festa. Ontem mesmo eu cheguei no hospital para fazer um exame, submeter a um exame, colocar um mapa, aquela situação, e não tinha levado o encaminhamento. Aí de repente alguém disse: olha, tem um médico aí que ele pode lhe dar isso aí. Tá bom, fui lá, esperei. Quando saiu um paciente, eu entrei, botei a cabeça na porta. Eu só vi assim: professor Frois. Eu estou falando de ontem mesmo, assim, professor Frois. Eu digo: Pintinho Frois de matemática, vou lhe dar um abraço. Veio, me deu um abraço e disse: o que foi que aconteceu? Eu digo: olha, aconteceu isso aqui, eu não trouxe a requisição, o encaminhamento, ele vou lhe dar agora. Aí de repente ele virou para mim e disse assim: e o corpo está bem? A mente bem? Eu digo: a mente é maravilhosa, o corpo eu acho. Ele pôs, eu vou lhe encaminhar logo aqui para fazer uma gama de exames. Quando eu vi, ele só bateu a porta. Eram 6 exames, tá aqui, tu vai fazer tudinho e eu vou ficar na tua cola. E comecei a fazer hoje os exames. Mas eu daqui a mais uma semana acho que eu completo. Então isso aí é gratificante, isso aí pô, ninguém paga isso. Isso é a parte mais que eu mais admiro, que eu mais gosto, é ter essas pessoas que passaram pelo meu conhecimento, né? E hoje em dia já não esquecem e tratam a gente com o maior carinho do mundo. Quando eu entro numa sala de aula, eu me sinto um paizão. Na verdade, o maior pai do mundo, porque um pai, para ter aquela quantidade de filhos, deve ser um pai muito feliz, como meu pai tinha. E eu tenho certeza que eu fico mais feliz do que ele, porque eu tenho mais. E todo ano renova. Então, mais filhos. E aquilo, o filho é uma eternidade para a gente. E os meninos, com certeza, eles sabem disso, que eles vão ser os meus filhos eternamente. Eu te sinto muita saudade de estar em sala de aula. Há um tempo atrás, década de 80, onde eu dava aula em cursinhos pré-vestibulares, cara, chegar numa sala de aula, 250 alunos, não é para qualquer um. E você sair satisfeito, feliz com o trabalho que você fez, que você realizou naquele momento, isso é a coisa mais gratificante, acho que, da face da terra. Pessoas imortais são os imortais acadêmicos da academia, né? E nós, professores, acho que somos imortais. Enquanto a gente com vida, alguém está lembrando. Isso é maravilhoso. Isso é uma das coisas que eu vi na vida e vou levar para sempre comigo.